Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos abundantemente. Que a graça soberana do Senhor, mais uma vez, esteja sobre a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Bem-vindo à nossa ETM, Escola de Treinamento para Missões. Hoje, meus irmãos, vamos mencionar e ministrar sobre a vida de Jó. Jó, esse personagem realmente maravilhoso, este homem de Deus extraordinário, íntegro, justo, correto, temente a Deus, com uma vida de testemunho perante os ímpios e perante os seus, de forma admirável, formidável. Jó, um homem de fé. Jó, um homem temente a Deus. Este homem, conhecido no mundo todo, mesmo por aqueles que não são crentes, este homem de Deus viu a sua vida revirar-se de uma hora para outra completamente. Este homem de Deus, Jó, tinha fazendas, tinha recursos, bens, muitos bens materiais, uma família linda, uma família abençoada, uma família riquissimamente cheia da graça de Deus e também um bom nome. Jó tinha um bom nome, Jó tinha honra perante os seus, perante a sua cidade, diante da sua cidade, dos seus concidadãos. Homem de Deus, homem extraordinário, luz do mundo, realmente luz do mundo, farol para a sociedade. E este homem de Deus, de um momento para o outro, tem a sua vida completamente mudada por uma provação. Uma prova tremendamente forte veio sobre Jó para provar, a sua fé, vamos assim dizer, para que todos ficassem sabendo, no final de tudo, que Jó de fato era um homem temente a Deus e íntegro, absolutamente íntegro. E Jó começou então a perder as coisas. Ele começou a perder os bens materiais, fazendas, dinheiro, seus recursos. Ele perdeu tudo, perdeu realmente tudo. Depois perdeu a família, foi perdendo os filhos foram morrendo. E por fim também a esposa, perdeu toda a família. Depois Jó perdeu o seu nome, o seu bom nome, a sua honra, Perdeu tudo aos olhos dos amigos, aos olhos da sociedade, aos olhos dos seus concidadãos. E por fim, Jó perdeu a saúde. E seu estado foi tão lamentável, tão triste, tão angustiante, que ele foi parar na calçada, nas calçadas, com uma enfermidade terrível, que a Bíblia diz claramente que ele coçava as suas chagas, as suas feridas com telhas, com cacos de telhas, pedaços de telhas, pedras também, coçando as feridas. E foi alvo de zombaria, foi alvo de piada, foi alvo de questionamento, que ele tinha alguma coisa escondida, por isso estava acontecendo aquilo. Eu me refiro a pecado escondido, pecado oculto, pecado secreto, que ele estava cometendo fora dos olhos de todos. E os amigos ali chegavam, e diziam: Jó, você confesse, fale a verdade, porque esse sofrimento não é à toa. Tudo que você passou e está passando não é possível passar sem que haja uma causa. Você tem que falar a verdade. E Jó constantemente dizendo: o Senhor é minha justiça, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu não o enganei, que eu não ocultei nada, minhas mãos estão limpas, meu coração está limpo, e todo o meu ser ainda é temente a Deus, como do primeiro momento, como na época em que eu tinha tudo. Realmente a vida de Jó é extraordinariamente desafiadora para o nosso entendimento a respeito da vida e a respeito dos acontecimentos. Mas, na verdade, a história de Jó começa antes do sofrimento dele ter começado. Começa com uma visita de Satanás ao trono de Deus.
um episódio absolutamente misterioso para a compreensão humana, muitas vezes, mas a permissão de Deus foi essa. Satanás compareceu diante do Senhor e o Senhor pergunta para ele, para o inimigo, de onde ele tinha vindo. E Satanás responde que ele tinha vindo de rodear a terra. Então Deus, num diálogo entusiasmado a respeito de Jó, o Senhor pergunta: você viu na terra o meu servo Jó? Homem igual a ele não há, íntegro, temente a Deus, etc. E a gente percebe, pelo tom da Escritura, que o Senhor Deus falou com alegria sobre Jó, com contentamento sobre Jó. Orgulhoso, vamos dizer assim, né? Orgulhoso de ter um servo tão íntegro e um servo tão correto, tão absolutamente temente a Deus, obediente ao Senhor. E Satanás, na sua sagacidade, na sua maldade, na sua malignidade, que ele é intrinsecamente mau, completamente mau, ele lança um desafio ao Senhor. Ele diz: bom, Jó é assim porque ele tem tudo. Ele tem uma família maravilhosa, ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem uma reputação grande, todo mundo respeita, ele é um homem honrado, ele tem saúde, ele não tem enfermidade alguma. Tire isto dele, Satanás falou para Deus. Tire isto de Jó, para vermos se ele vai continuar sendo fiel, temente, íntegro e não negar o teu nome. É como se o diabo estivesse falando assim: os homens, a humanidade só serve a Deus quando tudo está bem. Só serve a Deus quando tudo está bem. Quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando a família está bem ajustada, quando as coisas ao derredor estão legais, não é? Quando tem um bom nome, uma boa entrada, uma boa saída entre as pessoas, é respeitado, ninguém o incomoda, né? Ninguém o desafia, ninguém tira, como os jovens falam, tira onda, né? Contigo, e assim por diante. Não é? Então Jó falou assim: os seres humanos são assim. Se está tudo bem com eles, eles então te louvam, eles te adoram, eles te glorificam, eles te agradecem, porque está tudo bem com eles. Mas todos os seres humanos, quando começam a perder as coisas, ou a ter provas, ou a passar angústias, ou a passar tristezas, ou as coisas não estarem indo como eles gostariam que fossem, eu vejo isso todo dia. É como se o diabo estivesse falando, né? Eu vejo isso todo dia. Os homens te abandonam, eles não te temem mais, eles não te glorificam, eles não louvam o teu nome, eles não vão mais à igreja, eles não leem a tua palavra. Eu vejo isso todo dia. Tira de Jó para o senhor ver. Tira de Jó tudo dele, porque vai acontecer exatamente igual, porque todos os homens são iguais. Foi esse mais ou menos o discurso que Satanás entabulou com Deus. Foi esse o discurso que Satanás começou com o Senhor. Esse diálogo nefasto, esse diálogo maligno, infernal. E o curioso e o misterioso é que Deus deu corda, deixou acontecer a conversa, né? Porque nosso Deus, Ele sabe o fim de todas as coisas, sabe sempre o final de tudo, né? Conclui com antecipação, porque vê tudo com antecipação. Glória ao nome dele. Então Deus aceita o desafio.
Incrível, né? Deus aceita o desafio e disse, pode tirar os bens, pode tirar a família, pode tirar o nome, pode tirar a saúde, pode tirar a reputação. Permita-me a linguagem, Deus aposta em Jó. Deus confia em Jó. Deus confia que Jó não o negará, nem o abandonará, nem esfriará quando perder todas as coisas e quando as coisas não estiverem tão bem, ou na verdade estiverem mal para a vida de Jó. Que coisa incrível, né? Deus confiando no homem. Deus confiando em Jó. Que coração tinha Jó. Que integridade tinha Jó. Que temente a Deus era Jó. Como era temente a Deus. E que obediente era este servo tão admirável, tão formidável, que o próprio Deus confia nele. Como que dizendo, o Senhor dizendo, pode fazer o que você quiser, só não toque na vida dele, não o mate. Né? Deus não permitiu que Jó fosse morto pelo inimigo. Deus não permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Então Deus disse ao diabo, pode fazer o que você quiser. Tira tudo dele. Tira tudo dele. Depois volta aqui para nós conversarmos. Já pensou que cena que se deu diante do trono de Deus, na sublimidade das alturas do Altíssimo? Imaginou comigo por um momento o inimigo comparecendo para acusar Jó de fidelidade falsa, ou seja, acusar Jó que Jó só servia a Deus quando tudo estava bem. Porque todos os homens só servem a Deus quando tudo está bem. Quando as coisas mudam, a fidelidade do homem para com Deus também muda. Era esse o raciocínio de Satanás. Era essa a ciência de Satanás. E é até o dia de hoje. E será para sempre. Satanás confia na infidelidade do homem. Satanás confia na fraqueza do ser humano. Satanás aposta na debilidade do ser humano. Satanás confia no sentimento e no pensamento de que o homem só é fiel a Deus quando tudo está bem para ele. Quando as coisas mudam, quando as coisas se alteram, quando as coisas realmente são contrárias, o homem abandona rapidamente a fé em Deus, a fé na palavra, a fé em Jesus, a fé no Espírito Santo. O homem abandona a igreja, o homem abandona a casa de Deus. O homem conclui que o caminho de Deus não está lhe adiantando nada, não está lhe adiantando a vida, não está lhe beneficiando. E Satanás confia nesse raciocínio, nesse sentimento, que o homem só é fiel a Deus quando ele tem benefícios. Quando ele não tem benefícios, ele escapa, vive só, vive independente, procura resolver as suas coisas pelo seu próprio braço e não quer saber
de Deus, não quer saber da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor, da vida espiritual, da comunhão com Deus. Ele não quer saber. Ora, que triste é saber que Satanás trabalha com base nisto. Que triste é saber que o inimigo das nossas almas trabalha com essa convicção de que o homem só é fiel a Deus quando tudo está bem. Mas Deus, repito, ele aposta em Jó. Ele diz, ali está um homem íntegro. Tira tudo, pode tirar tudo. E realmente aconteceu. Jó perdeu tudo, né? E foi parar na sarjeta, foi parar na calçada, coçando as suas feridas para se aliviar, coçando as suas feridas para ter um pouco de alívio das suas dores e dos seus incômodos, porque sua saúde já estava perdida. Um pouco antes da esposa de Jó falecer, ela olha para Jó e diz assim, Jó, por que você não blasfema contra o teu Deus? Vira as costas para ele e vai embora terminar seus dias em agonia, porque não dá certo, não deu certo esse assunto de servir a Deus. Então aquela mulher de Jó, talvez num momento terrível de fraqueza, ou talvez porque nunca fora convertida de verdade, ela é usada pelo inimigo, empresta a boca para o inimigo e tenta a Jó para que Jó blasfeme do Senhor. Mas Jó olha para a mulher e diz mais ou menos assim, você está louca, mulher. Você está louca. Você acha que eu blasfemaria contra meu Deus? Você acha que eu blasfemaria contra ele? E aí Jó pronuncia mais ou menos as seguintes palavras. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele se protege, ele se blinda de blasfemar contra Deus na hora da aflição, dizendo, tudo vem do Senhor e tudo voltará para ele. Bendito seja o Senhor. Com essas palavras, Jó se protegeu de pecar contra Deus, de abandonar o Senhor, de fraquejar, de voltar para trás, de virar as costas para o Senhor. Jó se blinda, se protege. Meus irmãos, é o louvor que sai da nossa boca, é o reconhecimento que o Senhor é soberano, é o reconhecimento que Ele sabe o que deixa acontecer, é o reconhecimento de que Ele cuida de nós e está conosco em toda e qualquer situação. É tudo isso que nos protege de nós abandonarmos o Senhor na hora da provação, da angústia, da tristeza e de coisas semelhantes. Coisas contrárias deste mundo. Se soubermos louvarmos a Deus em tudo, como o apóstolo Paulo disse, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Se soubermos fazer isto, e se tivermos fé viva para fazer isto, e abrirmos nossa boca, e firmarmos o nosso pensamento, e glorificarmos o Senhor, reconhecendo que nada somos, e que Ele tudo sabe, sabe tudo o que permite acontecer conosco, porque no final Ele tem um propósito, então nós estaremos guardados da tentação do diabo, da tentação do inimigo, para que nós venhamos a blasfemar, a abandonar, a esfriar,
a virar as costas, a deixar a igreja, a deixar o caminho, a deixar o evangelho, a deixar a palavra de Deus, meus irmãos, para lá, para trás. Então Jó nos ensina tremendas lições e nós queremos aprendê-las nesta manhã. Eu quero ler apenas uns versículos de Jó para comentar com o irmão, porque o livro todo, evidentemente, nós não podemos ler muito, né? Por causa do tempo. Mas eu quero pedir ao irmão que abra em Jó capítulo 10 e eu quero fazer menção dos primeiros versículos maravilhosos. Diz assim, Jó 10, a minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Oh, glória a Deus! Para mim, desde jovenzinho, esse versículo 1 é para mim um dos versículos mais amorosos, mais profundos da Bíblia toda. Porque aqui neste versículo nós encontramos uma sinceridade, e uma sinceridade tão profunda e tão realmente tremenda, que eu nem encontro as palavras para dizer o esplendor, se é que cabe esse termo, dessa sinceridade. É um homem que está indo diante de Deus com as palavras mais sinceras e profundas. Ele diz, tendo tédio a minha alma, estando a minha alma entediada, entristecida, abatida, eu darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Oh, queridos, eu me emociono sempre quando eu menciono esse texto. Porque quantas vezes foram as vezes que nós, crentes, falamos com Deus com as mesmas palavras, dizendo, Senhor, eu estou tão entristecido e tão abatido, Senhor, que eu vou dar livre curso, eu vou falar livremente da dor da minha alma, da minha amargura. Jó falou assim. E nós, muitas vezes, falamos assim também. Nós, no oculto, no secreto, diante das lutas e das provas, nós também, como seres frágeis, não é? Falamos, Senhor, eu estou tão abatido, Senhor. E porque eu estou tão abatido, eu vou falar de tudo que eu estou sentindo. De tudo que eu estou sentindo. E eu quero perguntar para o Senhor, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, que a minha alma está assim, tão angustiada, tão desanimada, tão abatida, tão prostrada? E então Jó fala com Deus nesses termos. E o Senhor não o repreende, o Senhor não o condena. Isso também para mim é espetacular, porque o Senhor não diz, você não deveria estar falando assim comigo, você não deveria estar se dirigindo a mim com essas palavras, me questionando, me perguntando as coisas. Você não deveria se dirigir a mim com tantas perguntas na sua alma assim. Eu sou Deus e você é a criatura. Você é criação. Não, Deus não agiu assim com Jó. Deus deixou ele falar, como se Deus fosse um conselheiro, aconselhando uma pessoa angustiada, triste, abatida, e Deus deixou ele dar livre curso mesmo aos sentimentos dele. Meus irmãos, o tempo é muito curto para falar da experiência gloriosa que Jó teve durante e no final da sua provação. Jó não estava sendo castigado. Jó não estava sendo disciplinado. Jó não estava na disciplina de Deus, como o apóstolo Paulo tanto dela falou
e os antigos também falaram dela no Novo Testamento, da disciplina, porque Deus corrige seus filhos. Deus açoita também seus filhos com vara, para que eles aprendam, para que seus filhos sejam corretos, para que seus filhos venham a honrar seu nome na face da terra. Mas não foi o caso de Jó. Deus não estava corrigindo, nem disciplinando Jó, menos ainda Deus estava castigando Jó. Deus estava provando Jó. Deus permitiu uma prova para a vida de Jó. Jó estava numa provação. Provação. E provação é diferente de castigo. O crente pode sim ser castigado. E o crente pode ser provado. O crente pode ser provado. Mas são duas coisas diferentes. O castigo é por causa de um mal que o crente pratica, de um pecado ou pecados. Então vem um castigo para que ele seja corrigido. Ele não será destruído pelo castigo, mas ele receberá varas, sobre suas costas. Compreende? Claro que hoje em dia não se prega sobre o castigo de Deus. Não. As pessoas não querem muito ouvir sobre o castigo, que Deus castiga. Não, não querem mesmo, né? Não é verdade? Estamos de acordo nisso, né? Você percebe que as igrejas não falam mais sobre castigo de Deus. Dos altares, dos púlpitos, não sai mais ensino, pregação que Deus castiga. Mas o fato das igrejas terem abandonado, praticamente todas, terem abandonado que Deus castiga, não muda nada. Deus castiga. Não vai mudar a mão de Deus, nem o coração do Senhor. Ele continua disciplinando aqueles a quem ele chama de filhos. Ele disciplina só seus filhos. O mundo não é disciplinado por Deus. O mundo já está no mal. Não é? Mas os filhos de Deus são disciplinados pelo Pai. O Pai disciplina seus filhos. O Pai Celestial disciplina seus filhos. Mas não foi o caso de Jó. E o Pai Celestial também prova seus filhos. Aí sim, foi o caso de Jó. Jó foi provado por Deus. Provado por Deus para que no final da sua prova ele fosse restituído duplicadamente, duplamente mais, não é? E para que o próprio diabo soubesse que a malignidade dele em pensar, em agir, em torno do pensamento, não é? Da ciência, de que o homem só é fiel a Deus porque tem tudo, porque tudo está bem, ou só quando tudo está bem. Então Deus queria mostrar para o diabo, não é? E os seus anjos, e todos os seguidores do diabo, os filhos das trevas, que o homem pode ser fiel a Deus, pode ser temente a Deus, apesar de perder algumas coisas. Porque para o homem que é realmente de Deus, as coisas deste mundo, ainda que sejam perdidas, não são capazes de interpor-se entre ele e a sua fé em Deus. Ou seja, a sua fé continua intacta, continua blindada, preservada. Glória a Deus, né? Então nós aprendemos muito sobre Jó. E nós devemos admirá-lo e seguir o exemplo de Jó quando nós estivermos passando por provações, por provas, por momentos contrários, por ventos que sopram de vários lugares contra a nossa felicidade terrena, não a nossa felicidade celestial. E quando nós formos tentados através de pessoas, através de circunstâncias, através dos nossos próprios sentimentos, tentados a abandonar a Deus, a esfriar da fé, a deixar a Igreja de Cristo, a deixar o Evangelho, quando as coisas estiverem contrárias, né? Então nós aprendemos muito de Jó. Mas eu separei aqui, para a nossa ETM, algumas coisas bem práticas
que nós aprendemos da experiência de Jó. Então a pergunta é, né? O que a experiência de Jó ensina para o crente moderno? O que a experiência de Jó ensina para o crente moderno? Em primeiro lugar, provação é diferente de castigo. Jó não estava sendo castigado por algum pecado. Ele era íntegro. O próprio Deus atestou a integridade dele perante o diabo. Deus disse, não há na terra homem mais íntegro, temente a Deus, obediente como Jó. Então, o caso do sofrimento de Jó não era um castigo, não é? Era uma provação. Jó não estava sendo castigado, repito, por algum pecado. Jó estava sendo provado. Castigo é disciplina de Deus. Provação é a escola de Deus para um propósito glorioso na vida do crente, não é? Número 2, aprendemos que provação vem para crentes íntegros, sim. Provação vem para crentes íntegros, sim. Provação de Jó foi o sofrimento de Jó. Portanto, é correto, biblicamente falando, é correto dizer que provação e sofrimento vêm sim para crentes íntegros. Crentes que são corretos, que estão em comunhão perfeita com Deus, que estão em santidade, disciplinando suas vidas, apartando-se do mal, firmes na igreja, firmes no evangelho, firmes na palavra, firmes na fé. Crentes assim passam sim por provas. E provas que podem envolver sofrimentos. Toda a Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas é claro e óbvio que as igrejas modernas e o evangelho moderno, que de evangelho não tem nada, que de evangelho só tem falsidade, não é verdade, meus irmãos? Não vai ensinar isto, não é? Aonde é que você vai ver na televisão, nos pregadores da televisão, que o crente passa por prova, que o crente passa por, o crente íntegro, né? O crente correto, o crente fiel passa por prova. Né? Você não vai ver isso, mas na Bíblia você vai ver isso. No Evangelho verdadeiro você vai ver isso. Na teologia bíblica correta você vai ver isso. Na interpretação correta da Bíblia, o irmão vai ver isso. Que o crente íntegro passa por provas. Ora, basta lembrar a vida dos apóstolos. Os 12 apóstolos. Depois de Judas veio Matias e continuou 12. Os 12 apóstolos. Você vai ver isso na vida de João, de Pedro, de Paulo, de Timóteo, de Bartolomeu, de todos eles. Todos os servos de Deus passaram por provas. E a provação da perseguição no Império Romano, onde os crentes da igreja primitiva, da igreja de Atos, tinham que passar por as maiores agruras para manter-se na fé. E alguns perdiam a vida e não negavam a fé, não abandonavam a Cristo, não abandonavam o Evangelho. Provas. Desde que o Senhor chamou para si seus servos, seus filhos, a partir de Abraão, a partir de Adão, até o dia atual e até a vinda de Cristo, os crentes serão provados. Deus permite provas, Deus envia provas, Deus prova seus servos. Amém? Então nós aprendemos isso da vida de Jó. Ele era íntegro, correto, temente a Deus, obediente, fiel, e foi provado. E foi provado. Grande provação. Número 3. Aprendemos da experiência de Jó que provação tem prazo, tem tempo para terminar. Prova tem tempo para terminar. Não é para sempre. A provação de Jó, salvo engano da minha memória, demorou em torno de 57 dias. Provação tem prazo de validade.
tem prazo para terminar. Começa, vai, mas termina. Não é para sempre. Se você está sendo provado, alegre-se no Senhor, porque sua prova não é para sempre. Não será para sempre. Não pode ser para sempre. A ninguém Deus prova para sempre. Ninguém é provado para sempre. Nenhum crente é provado a vida toda. Ele tem uma prova e essa prova começa e tem um tempo para terminar. Esse tempo na escola de Deus, porque a prova é uma escola, nesse tempo Deus vai trabalhando com você, comigo, conosco. Ele vai trabalhando conosco. Ele vai permitir a prova para trabalhar conosco, para forjar em nós algum ponto especial da nossa fé. Glória a Deus. Então a prova vai passar, não é para sempre. Anime-se, glorifique, dê glória a Deus. Não é para sempre a sua prova. Se você está sendo provado, dê glória a Deus. Por duas coisas. Porque Deus só prova quem é filho. Deus não prova o ímpio e nem o falso crente. Deus só prova quem é filho. Se estamos sendo provados, é porque somos filhos. Filhos de Deus. Glória a Deus, não é? Então, e essa prova vai passar, vai terminar. Erga a sua cabeça, levante os seus olhos, alegre seu coração, anime sua alma, renove a sua fé, porque a prova vai passar, vai terminar. Sua prova vai terminar. Sua prova vai ter fim. Glória a Deus. Glória a Deus. E quarto e último lugar nesta manhã, depois da provação, tudo se tornou melhor para Jó. Então, depois da provação, tudo se torna melhor para o crente. Tudo. Então você viu? Jó lá no finalzinho, está escrito o fim que Deus deu a Jó, não é? E tudo Deus multiplicou para ele. Deus deu esposa nova, Deus deu novos filhos, bens, não é? Honra, bom nome, etc. Tudo absolutamente foi diferente e duplicado. Tudo Jó ganhou em dobro depois da provação. E tudo porque ele foi fiel na provação. Ele foi fiel, completamente fiel, durante o seu sofrimento. Não abandonou o Senhor, não esfriou na fé, não blasfemou, não virou as costas para Deus, não deu tchau para os irmãos, não evitou a igreja, vamos assim dizer, numa linguagem moderna. Não, nada disso. Ele foi fiel até o fim. E até o fim da prova. E mesmo quando a sua esposa, usada pelo diabo, quis fazer Jó blasfemar, ele não blasfemou. De jeito nenhum. Ele não blasfemou. Manteve-se fiel, manteve-se firme na presença do Senhor e não blasfemou. E o final, aleluia, no final da sua prova, ele foi duplicadamente abençoado. Duplicadamente abençoado. Tremendamente abençoado. E é isso que nós aprendemos da experiência de Jó. Que quando o crente é provado e passa pela prova, fiel a Deus, mantendo-se fiel, no final da prova, tudo se torna melhor. Tudo se torna diferente e melhor. Se você está sendo provado, homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, se você está sendo provado, fique firme na prova. Não blasfeme, não reclame, não peque contra Deus, não peque contra a igreja, não peque contra os seus, não peque contra si mesmo. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne, não dê lugar ao inimigo. Mantenha-se firme, ainda que for com lágrimas, ainda que se você tiver que coçar suas dores com telha, figuradamente falando. Porque no final da prova, quando você for aprovado, tudo será melhor e duplicadamente melhor para a sua vida. Amém? Você crê? Você crê? Glória a Deus. Então estamos chegando ao final da nossa ETM de hoje, glorificando a Deus que Ele nos deu esta palavra sobre Jó para abençoar
as nossas vidas, para aprendermos deste homem de Deus, seguirmos o seu exemplo, seguirmos a sua fé, imitarmos a sua fé, exemplar-se na fé de Jó. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Pai eterno, nós oramos em nome poderoso de Jesus e abençoamos todo o povo de Deus que está conosco nesta hora, para que, se cada um deles ou algum deles estiverem, Senhor, passando por prova, saiba, Senhor, todas essas lições que aprendemos de Jó. Saiba o teu servo que, se ele for fiel na prova, no final da prova, ele estará muito melhor, muito melhor. Ele será acrescentado muitas coisas maravilhosas. Em nome poderoso do Senhor, nós abençoamos o teu povo e também tomamos posse da bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deixe seus comentários, né? Eu vou deixar no ar. Eu vou pedir para a equipe deixar no ar um pouquinho, para que você possa escrever seus comentários, não é? Que Deus te abençoe nesses comentários, né? Em nome de Jesus. E hoje à noite, às 18 horas, em todas as igrejas Nova Vida, nós temos nosso culto de adoração, louvor e palavra de Deus. Domingo passado, aqui na sede, Deus nos deu uma palavra muito especial sobre o Salmo 23. E visitando um irmão da nossa igreja, ele falou que aquela palavra de domingo passado foi um divisor de alma, um divisor na vida dele, um divisor na história da vida dele. Que bênção, né? Glória a Deus. Venha para a igreja, estando você em boa saúde, venha para a igreja. Venha para a casa do Senhor, na sede, no Itaim, Ferraz, Inácio Monteiro, Parque do Carmo, não é? Em nome de Jesus. Os pastores da igreja estarão ungidos por Deus para pregar a palavra com poder e graça do Senhor. Graça e paz, um bom almoço, Deus te abençoe. Nós vamos ficar aí um minutinho, que dá tempo do irmão escrever o seu comentário, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória ao Senhor.